temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia, através do programa que é um verdadeiro seminário. Olá, gente amiga, bom dia! Segunda-feira, 16 de junho de 2025, estamos de volta! Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Pois é, 11h06 na manhã desta segunda-feira, iniciando nossa semana de debates aqui na Melodia. Próximo também aos nossos 17 anos aqui junto com vocês. Isso é maravilhoso demais. Graças ao nosso Deus por tudo que tem feito, né, em nossa história. E a Melodia aí tem abençoado vidas, com toda certeza. Não tenho dúvida disso. Obrigado por sua sintonia. Estamos ao vivo no Facebook para o mundo inteiro, né? Então, Melodia Conquista, você encontra o Facebook da Melodia. E o nosso aplicativo para baixá-lo é só acessar melodiaconquista.com.br. Na manhã desta segunda-feira, recebo o nosso querido professor Eliel Henrique. Bom dia, Eliel. Bom dia, pastor Gila. Bom dia, pastor Valverde, pastor Ventura. E hoje, né, com um tema abençoado aí, para abençoar as famílias dos nossos ouvintes. Muito bem, conosco também o pastor Valverde, Igreja Batista El Chamar. Bom dia, pastor. Bom dia, meus nobres e ilustres ouvintes. Bom dia, minha amada esposa. Que Deus te abençoe. Quero um abraço aqui para minha família e que Deus possa nos instruir aqui nesse debate. E o pastor Alberto Ventura, Comunidade Batista Belém. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, professor Eliel, pastor Valverde Costa e amados ouvintes da Melodia FM. Que Deus nos conduza em toda a verdade nessa manhã e, como eu digo sempre, que vidas sejam edificadas. Que não é música gospel. Vamos então iniciar o nosso debate orando. Hoje o pastor Valverde apresenta este momento ao Senhor. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Sim, Pai. Queremos te agradecer pelo fôlego de vida, pela saúde, pelo dia, Senhor. Queremos te agradecer pelo Senhor ter nos dado, Senhor Deus, discernimento. E nós queremos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que seja Tu em nossas vidas, não que nós façamos as coisas por nós mesmos. Nos abençoe, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ao caso comum para a gente iniciar o nosso tema de hoje. Aspas. Durante o período em que estava em uma igreja em minha cidade, por vários anos o pastor realizava em junho os festejos com comidas típicas, igualzinho aos que são feitas no nosso São João. Eu ficava na dúvida quando ele era indagado sobre o assunto. Ele justificava em textos sobre a festa da colheita, mas não ficava claro até que um dia resolvi sair daquela igreja. Fecha aspas. E aí? As festas juninas que são comemoradas nos nossos dias são como as descritas nas Escrituras Sagradas? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Professor Eliel, qual é a implicância da igreja evangélica com as festas juninas? Perfeito. Pastor Gila, só quero começar com a pergunta aí da ouvinte. Eu creio que o pastor dela fez uma confusão com as festas de Sukkot, o Shavuot, né? Festa das Semanas e Tabernáculo, que não tem paralelo nenhum com festa junina, nenhum, nem histórico, nem espiritual, nem nada. Nem data, nem nada. Mas ele fez paralelo e já fica um alerta, né? Como que é triste nos debates, a gente vem trabalhando sobre isso, como que a falta de conhecimento bíblico tem deturbado, né, tantas igrejas e pessoas. Mas vamos lá, o cristianismo, ele não deve ter paralelo nem familiaridade nenhuma com a festa junina. Até porque, quando a gente vai para a história, e aqui eu vou tentar não ser tão prolixo, tão longo, mas temos aqui também os pastores que vamos, né, trabalhar ao longo da história isso. A gente tem aí a festa junina como algo muito antigo, né, até anterior à igreja, propriamente dita, né? Isso. A igreja ali de Atos, que é o pontapé, e depois a igreja do século 1, 2, 3 e em diante. Então a gente tem a festa junina como uma festa pagã, né, conhecida aí em toda a área cristã como uma festa pagã.
claro que com o tempo ela vai tomando uma outra forma, né? Ela vai tomando estruturas simbólicas, ritualísticas diferentes para cada lugar, né? A festa junina aqui no hemisfério sul, ela vai comemorar, né, o solstício de inverno, e no hemisfério norte vai ser o solstício de verão. Na Europa é de um jeito, na América é de outro, a gente vai ter ali na Ásia uma outra estrutura dessa festa. Então cada lugar também tomou uma proporção diferente mediante a história. Então eu creio que durante o debate a gente vai trabalhar um pouquinho essa origem, sua estrutura, mas já de antemão já afirmo que a igreja não tem paralelo nenhum, nem biblicamente, nem historicamente, para se comemorar. Deixa eu ouvir a opinião inicial do pastor Valverde. E aí, pastor? Olha, eu concordo com o professor Eliel, né, e muito feliz quem criou esse debate, aí é propício para a data, né, que nós estamos vivendo. Existe uma questão cultural nisso aí, né, e a gente não pode misturar o que é cultura, o que é material, ao que é espiritual. Deus falou lá em Êxodo 20 que a gente só a Ele adorar. As pessoas pegam essas festas, como foram ditas aqui, que nasceu no meio pagão, traz para dentro da igreja, principalmente depois do Concílio Niceno, que foi permitido tudo isso, né? Muitas coisas nesse nível, e agora dá uma roupagem espiritual para essas festas, né? Que são pagãs, né? Então a gente comete um grande erro quando aceita isso. Agora, olhando no sentido só cultural, nessas reuniões que se fazem, é muito comum muitas igrejas irem para os seus sítios para juntar a irmandade, né, a sua comunidade, e ir para o seu sítio e comemorar, ficar lá uns dias, né? Até porque também celebra-se a vida, e a gente pode colocar nisso, ter comunhão, celebrar a vida, ter comida, né? Ter oração e ter louvor, isso a gente dedica a Deus. Agora, porque parece festa junina. Eu não sou contra a igreja pegar e levar os irmãos para um lugar afastado, estarem reunidos lá. Agora, sabendo que a Deus é o único que deve ser adorado, né? Então você não é contra a igreja chegar, se ausentar em um espaço e ter essas comidas típicas do ano e também o forró evangélico. Não, forró evangélico eu não concordo. Não. Você colocou forró evangélico para me pegar. E todo mundo está me olhando. Não, mas é o que a gente vê. O que é comida típica? É o que a gente come todos os dias. Eu como canjica quase sempre, todos. Amendoim, então, todos os dias eu tenho um amendoim no meu carro, praticamente milho. Eu não vejo isso aí. É mais fácil você comer isso. Então você vai ter que abrir mão de algumas coisas. A gente não pode ser religioso, né? Nem muito fundamentalista ortodoxo. Me desculpa aqui o pastor, que ele é fundamentalista, né? Então ele não pode ser isso. Mas eu acho o seguinte, que a gente não pode fazer adoração. A festa, eu estou indo para a igreja para comemorar a festa de São João. Pelo amor de Deus, né? Aí não tem sentido. Até porque os pastores aqui sabem que a fogueira Herodes fez essa fogueira para comemorar a morte de João Batista. A morte. Não tem nada a ver com comemorar a vida nesse assunto aí, né? E festejar por isso, festejar pela morte de uma pessoa. Então o forró evangélico não pode. Olha só, cada um faz o que quer, meu querido. O importante é não afugentar o Espírito Santo da vida das pessoas. Tudo bem. Entendeu? Assim, algumas igrejas fazem realmente... Bem com esse forró evangélico, não. Deixa eu colocar a palavra certa aqui para que as pessoas entendam. Algumas igrejas fazem uma... Como que eu poderia usar a palavra? Um novo modelo uma releitura do evento. Faz uma releitura. Uma releitura própria ali. Não é bem releitura, a palavra que agora está me faltando aqui. Mas, assim, faz uma versão. Ressignificação. Uma nova versão, uma versão própria do São João. Então tem as comidas típicas, tem o forró, mas o forró é evangélico, com letra cristã, enfim. Até a roupagem, né? E tem igreja também que já fez até aquelas danças de estilo a quadrilha e tal, enfim. Bom, Pastor Ventura, e aí? Caiu na mão dele. E aí? Bom. Eu vou atingir gente aqui sem querer, vai ter que atingir. Olha só. A igreja ela não precisa de artifícios. A igreja não precisa de elementos para poder viver uma vida
alegre. A gente não precisa disso. não precisa. Né? Eu percebo que com a introdução desses festejos que a igreja, infelizmente, está fazendo, algumas igrejas estão fazendo, eu vejo que nela há uma insuficiência de Cristo. E Cristo não é suficiente nessas igrejas. Né? Eu creio que a gente pode fazer sim um retiro espiritual e tal, mas o que me causa assim espanto é fazer as coisas da mesma forma que o São João faz, as comidas típicas, justamente nessa mesma época. Né? E aí algumas igrejas colocam até alguns títulos, né? Sem João com Cristo. Coloca Cretão, coloca as bandeirolas, as quadrilhas. Arraiá da Bênção. Arraiá da Bênção. Tem também. Rapaz, o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, ou em algumas traduções da vossa mente. Eu que deveria transformar o mundo está me transformando. Eu que deveria levar algo que traz paz de verdade, que Cristo falou, olha, eu deixo a minha paz, né? A paz de Cristo é diferente, é a paz que excede o entendimento. É isso? Aí o pessoal está buscando alegria, satisfação em outras coisas. Você estava falando aí, eu estava vendo, depois do Concílio Niceno, Constantino que deu essa liberdade de introduzir algumas coisas, né, dentro da igreja. Para quê? Para segurar, era questão de comércio. E hoje a gente tem visto isso. As pessoas estão fazendo isso para segurar o membro. Tem algumas coisas, né, que a gente deveria, como pastores, trabalhar de uma forma mais clara, né? Sem camuflar, questão sobre vinho, sobre comida, sobre uma série de coisas. E aí os pastores não jogam limpo, alguns pastores ficam lá prendendo, você não pode isso, você não pode aquilo, segurando as pessoas. Se a gente joga limpo, era melhor. A questão da fogueira, segundo alguns estudiosos, era para espantar espíritos maus, né? Aquela deusa Juno, que era uma das deusas da fertilidade, que dá origem a isso. Se a gente parar para ver, o pessoal pegando hoje algumas igrejas aqui em Conquista, fazendo a festa e assemelhando ela à festa da colheita. Que não tem nada a ver, João não tinha nem nascido, esse João Batista. E aí atribui, e a coisa tá desse jeito aí, é uma bagunça. Agora eu queria entender, pastor, o seguinte, qual seria o pecado da festa de São João enquanto cultura? Porque já se questionou o seguinte, é porque a Igreja Católica se envolveu na festa e colocou os santos, enfim, tá, tudo bem. Eu já até questionei esse aspecto da festa, porque assim, eu não sei, mas me parece que esse aspecto religioso da festa, muita gente que participa da festa de São João não está nem aí para santo, para aspecto religioso. O cara quer comer, beber e dançar, né? Mas enfim, mas eu quero entender qual é de fato o pecado da festa. É a dança, são as comidas típicas, é a fogueira, porque me parece que a fogueira, a humanidade usa fogueira desde os seus primórdios, né? Levando em conta que nós estamos num período frio, né? As pessoas podem fazer uma fogueira para se aquecerem, enfim. Mas eu quero entender de fato qual é o problema da igreja em relação à festa junina. Olha, a festa é atribuída a 3 santos, né? Da Igreja Católica. Então, quando você vai para 1 João 5:21, João escreve, filhinhos, afastai-vos, acautelai-vos contra os deuses, né? Contra os ídolos, né? E o que acontece hoje? Quando a gente participa dessa festa, a gente tá de certa forma cultuando aos 3 deuses que são dessa festa. São atribuídas a ele. A Igreja Católica inseriu esses 3 santos, né? O santo casamenteiro, que é o Santo Antônio para os católicos. Sim. O São João, né? Que essa festa toda... Tem o São né? Pedro também, né? E o São Pedro das viúvas, inclusive algumas viúvas colocam, né? Não tenho nada contra, mas a igreja cristã, a igreja protestante, né? No sentido de protestar o que é errado, e eu quero deixar aqui, isso todo mundo sabe, né? Que Lutero, na Reforma, ele não queria sair da Igreja Católica. Não. Ele queria mudar o que era errado. Voltar para Atos. Voltar para a Igreja do Caminho, né, professor? Então, assim, eu posso dizer hoje também, assim, que amanhã, ou então no dia 27 de setembro, eu vou levar a minha igreja, pra gente comer um caruru, mas não tem nada a ver. É o dia do 27 de setembro, é o dia dos irmãos lá, né, de Corme Damião. A gente vai levar a igreja, é questão cultural, né? Eu vou poder também levar pra gente bater um batuquezinho lá no centro do terreiro e tal, que sabe o que acontece?
É a questão cultural, Eu é não a vou mais pregar lá, não. afrodescendência, Eu não vou mais pregar lá, É. não. de matrizes. É. Então, assim, é questão cultural, então mistura tudo. Tá, mas... Sincretismo, né? Mas, é o sincretismo, só que a gente... quando Cristo vem, ele traz uma coisa diferente de tudo isso que todo mundo está pensando aí. Tá. Agora, professor Eliel, é o seguinte, a Igreja Católica, na inserção dos santos, me parece que ela pegou o bonde andando, né? A festa já existia, certeza. depois ela inseriu os santos. Então, Isso. propriamente, a origem da festa não tem nada a ver com a Igreja Católica. Ela pega o bonde andando, insere os santos, viu que a coisa era bonita, enfim, porque a festa de São João ela tem um aspecto cultural interessante, fala da agricultura, né? Enfim, aí eu fico pensando, já que a origem da festa não tem nada a ver com os santos católicos, com a igreja, a gente não poderia fazer a nossa versão, a versão, enfim, que se desprende disso, que não tem nada a ver com isso, já que os elementos são culturais, enfim, e aí? Perfeito. Eu vou responder com Paulo, 1 Coríntios, capítulo 8. Paulo vai ter um embate com Coríntios referente a comidas de ídolo. Né? A gente sabe que a cultura de Coríntios, a deusa Diana, estava muito forte. A igreja estava se reunindo em lugares que antigamente, outrora, eram templos. E aí a gente percebe uma máxima de Paulo, que desde Romanos capítulo 12, 14 e 16 ele já fala sobre isso, né? Sobre fazer tudo para a glória de Deus. E o que for escandalizar seu irmão, você tome cuidado. E ele vai ter essa história. Alguns irmãos estão comendo a comida do ídolo, outros não estão. Ele vira para ambos e diz assim, ó, os que são fracos na fé, come não. Os que são fortes, se achar que não tem problema, não come. Mas, que é o mais que ninguém gosta de falar, o mais, né, do Aí final. que tá o problema? Mas, você tá vendo que vai escandalizar, para de comer carne, né? nunca mais. Ou seja, eu acho que não tem problema, você tá aqui dentro do seu coração falando que tá de boa, mas a partir da sua... Aí, olha onde que entra aí, até para o ouvinte entender. Aonde que a gente bate que a festa junina, e até para responder a pergunta, a gente chama de pecado. Porque culturalmente, a gente aprende isso em missiologia, culturalmente, a minha cultura bateu o martelo que é pecado. Por exemplo, se eu for para a Rússia hoje e um pastor beber vodka, não vão falar absolutamente nada. Isso. Se eu beber cerveja, vai dar problema. Porque culturalmente, a vodka não é problema, a cerveja é. Culturalmente, no Brasil, América do Sul, festa junina, se um crente começar, pode ser ressignificado, pode ser do jeito que quiser. Vê um crente, vai falar, não é crente. Por que o crente está ali? Porque já vinculou que a festa de São João, para o crente, não é nem um pouquinho bíblica. Então, o que está norteando a palavra pecado? A minha cultura. A minha cultura já afirmou. É como se você pega e um crente está fumando. Ah, mas eu acho que eu gosto, é cultural. A minha cultura já disse que não é o paralelo do crente. Mas rapidinho, se me permite, pastores, só fazer essa digressão aí cronológica, porque a festa junina, ela realmente vai ter ali a estrutura ali com os celtas, depois com os gregos, que é realmente como o pastor pontuou. Era Juno, era a Diana, eram os deuses ali, os patronos, eram 3 deuses, né? Referente ao quê? Eles faziam já essa ideia da fogueira, porque fogueira sempre teve conotação, né, tanto religiosa como espiritual, de afastamento de Deus e etc. Só que, e até um paralelo, a galera joga sempre Constantino, né? Constantino teve seu pontapé terrível, mas a festa também vai entrar em vigor na Idade Média, né? 1132 ali, Papa Gregório, ele vai entender que o povo, né? E é isso, por isso que eu digo que a cultura, ela é nosso divisor, né, de águas. O povo, uniãozinha, ó, pega aqui, agora é Santo Antônio, é tal pessoa e pronto. E uniu. Só que aí que interessante, só para os irmãos entenderem, que aí quando vem para o Brasil, a gente tem dois lados. Tem igreja que não tem problema e tem igreja que acha que é pecado. Por um motivo muito simples. Quando os portugueses trazem para o Brasil toda essa roupagem, essa cultura, no Nordeste vai ficar muito forte. Tanto que quando os portugueses trazem, de cara, não tinha milho, não tinha fogueira, né? A gente tem todas as cartas aí da patrística também falam sobre isso. Não tinha isso aí, só tinha apenas adoração aos 3 santos, uma prestação de culto a eles. Mas em cada lugar do Brasil também toma roupagem. Tanto que quando vem para o Nordeste, devido à parte ali, né, do interior, o povo do interior gostava muito da fogueira, gostava do momento do milho, do bolo.
uniu-se cultura Uma com a religião. proposta. Então, como que hoje a gente tem que analisar? Seria pecado, a grosso modo? Talvez não, mas a minha cultura, a história por trás, o ritual por trás, vai fazer com que essa festa se torne moralmente errado para o crente e um problema se eu se ressignificar ela na igreja. Porque até eu explicar que focinho de porco não é tomada, vai dar trabalho. Vamos lá. Perfeito. Então, eu vou fazer um outro questionamento. Culturalmente, nosso país, a gente faz festa de aniversário. Que é Só- pagã também. Só que a nossa festa de aniversário, ela não é como a festa de aniversário dos ímpios, Uhum. tá? Então, os ímpios têm uma versão de sua festa de aniversário e nós, cristãos, temos uma versão da festa de aniversário cristã. Na nossa festa de aniversário tem uma oração, tem uma reflexão bíblica. As músicas que nós tocamos na nossa festa de aniversário normalmente não são as mesmas que os ímpios tocam, porque os ímpios também estão tocando agora as evangélicas, né? Enfim. Mas olha para você ver como é que o processo pode se tornar complicado a interpretação, porque dos dois lados você tem a cultura e você tem versões diferentes da festa. Então, qual seria o problema? Mas então, pastor Gila, eu acho que, até pro ouvinte, o que norteia pecado, e é só pegar Paulo é essa base. Ele vai dizer que é a cultura que norteia. Quando ele vira assim, ó, se algum irmão de vocês ver e falar que é moral, pare de comer. O que ele está dizendo? Se a cultura, olhar para você e dizer que o crente não deve, ali passa-se a ser uma norma. Em qual sentido? Por que aniversário é pagão? É. Casamento é pagão? É. Você dizer saúde depois que uma pessoa espirra também tem origens pagãs. Isso quer dizer que eu vou parar de viver? Não vou parar de viver. Eu tô de jeans. Se eu contar a história do jeans, e tudo tem uma história por trás que não é cristã. Mas o que a gente está norteando? A minha cultura, ela me dá normas. Se eu falar, gente, hoje é meu aniversário, ninguém fala assim, Deus é mais. A um crente comemorar o aniversário. Porque não entrou como algo contra o cristianismo. A festa junina entrou. O carnaval entrou. Todo mundo que é protestante comemora isso. Você pode falar o que você quiser. A pessoa fala assim, você não é crente. Tá comemorando por quê? Então, assim, a minha cultura me deu filtro. Eu vou falar de aniversário e ninguém vai falar absolutamente nada. Pelo contrário, poucos sabem que aniversário é pagão. Poucos Pronto, sabem. mas nós temos um outro problema aí agora, que é a questão do Natal. Porque na nossa cultura, muitos cristãos não concordam que você comemore o Natal. Então, já que a questão é a consciência do outro, então as igrejas não deveriam mais fazer cantatas de Natal, porque tem irmãos que acham um absurdo a comemoração do Natal, porque eles entendem que a festa que o mundo faz é comercial, tem o Papai Noel, não representa o cristianismo, é pagã. E aí a gente também não estaria escandalizando essas pessoas? Pastor, você me permite eu pegar a sua fala. Pronto. Novamente, eu também concordo, até porque Jesus não nasceu dia 25, provavelmente nasceu em Isso. outubro. E outra coisa, 4 anos Provavelmente. antes do que a gente pensa que nasceu. Talvez nasceu em outubro, dia 4 ou dia 9 de outubro, por aí. E outra, novamente eu pego a frase do pastor. O que está faltando é um bando de pastor fraco, pode gostar ou não, fraco que não tem Bíblia dentro da igreja e quer ficar enrolando. Como fica enrolando, esses assuntos na igreja não conversam. Não se conversa. A gente prefere falar o quê? Gente, hoje o tema é o amor de Deus. Hoje o tema é fé. Hoje... E aí fica nisso, e aí a gente não explica a Bíblia, não explica a cultura, e eles vão aprender no YouTube, com um bando de gente desinformada. Então o que acontece? Eu também discordo. Eu acho que a igreja, também no Natal comercial, poderia focar também em explicação. O problema é que a igreja não gosta de estudar, talvez o pastor também não goste, e não quer passar isso a gente. Hoje não é o Natal, hoje não tem nada a ver com nada, mas como é litúrgico no planeta inteiro, a gente hoje queria fazer, né, talvez um seminário explicando, vamos fazer um momento aqui explicativo, né, para você também entender com sua família. Então, assim, eu entendo também o questionamento do irmão, mas, novamente, tem coisas que culturalmente já foi batido o martelo. O Natal mesmo, tirando um ou outro, que vai questionar, não vai gostar que a igreja faça, mas quando a igreja faz,
pouquíssimo lugar condena taxatoriamente como carnaval. Mas e tem um São João. detalhe, importante, eu quero pegar Sim, isso pastor, aqui. A gente tem muita liberdade, um corta o outro aqui direto, aqui nós dois, né? Então, tem um detalhe muito interessante sobre isso, é que é o seguinte, a gente usa essas datas comemorativas porque é uma questão de anunciar, literalmente, o que tem em nós para o mundo. Então, é uma forma de distribuir a mensagem evangelística, né? explicação. Sim, concordo. Então, a maioria das igrejas comemora o Natal com esse sentido. Olha, Explicativo. gente, Jesus nasceu, não foi bem assim. Jesus está em nós todos os dias, quando explica sim. isso. A gente entende também que a igreja, quando a gente fala de igreja católica, que trouxe, elas fez perfeitamente o papel que elas vieram fazer no mundo. A igreja católica fez o papel que veio fazer. E o papel da igreja católica é isso mesmo, até porque o nome católico vem disso, catálogos. No grego é catar tudo e jogar para dentro. Eles catam tudo e jogam para dentro. É natural. Eles foram sempre assim. Não somos nós, evangélicos protestantes, que vai mudar a cultura ligada ao sincretismo religioso com a imagem dos santos. Não somos nós que vamos mudar isso deles, nem dizer que nós não vamos dar a declaração de errado nem certo para eles. O que nós temos que fazer é seguir o que a Bíblia escreve. E a Bíblia nos mostra que a gente tem que estar fora desse assunto. Por que eu falei da fogueira? Por que eu falei dessas festas? Por que eu falei dos afastamentos? Exatamente para o povo de Deus não ficar contaminado com o barulho do vizinho na porta, que é muito chato aqui no Nordeste. Bomba e tudo. Bomba, gente bêbada, aquela bagunça toda. Vai para um local e fica lá afastado disso tudo. Até porque tem 2 semanas atrás nós fizemos um noite de pijama lá na igreja para os adolescentes. A Thaís e a Stephanie fez. E o pessoal foi lá. E o que tinha lá? Tinha uma fogueira e todo mundo cantando e louvando o Senhor no meio de uma fogueira. Eu queria ouvir do pastor Liel se noite de pijama é pagão. Não. Entendeu? Mas sim, o Gila Então, tá hoje ele tá sarcástico, né? Como diz. Não é isso? Me permita. Oryx Zwingli, para ele, o que é que valia? O que estivesse na Bíblia. Perfeito. E depois de um tempo, isso mudou, a introdução, né, esse sincretismo. Então não quer botar meu mundo para quê? É um atrativo para a igreja. Porque, como eu falei, Cristo já não é mais suficiente. O atrativo tem que ter um atrativo, tem que ter luz, tem que ter isso, tem que ter aquilo. É só ficar. Eu pastor, só para deixar clara também a resposta, como eu disse, também não discordo da igreja sair. Isso. Só um adendo, a minha, por exemplo, não vamos para lugar nenhum, porque estamos com alguns eventos, mas a gente vai tirar o dia de vigília na igreja. E neste dia, por isso que eu falo com propriedade, neste dia, teremos uma série de pregação voltada a estudar, não perder tempo, mas voltar a estudar a Bíblia, falar sobre São João, e no final a gente vai comer o que quiser comer, porque... Mas vai ter milho lá sim. Vai ter bolo, vai ter coisa, mas não relacionado novamente. Porque a época, né, propôs isso aí. Primeiro, as coisas ficam mais baratas para comer isso aí. Isso. Então, de novo, culturalmente, a comida e o que há não foi o capeta que inventou. Não é o diabo que inventou. Até porque ele não tem poder de criar nada. Né? Ele a única coisa que pega ele é o copia. pai da mentira. É só isso. Então, assim, o problema não está nas coisas. Então, como eu disse, é o ressignificar e a mesma roupagem como a Igreja Católica fez. Foi pegar a festa e ressignificar. Se eu faço a mesma coisa, eu estou no mesmo caminho. Né? Mas não tem um problema se eu faço essa questão do retiro ou de outro a fazer. Eu fico pensando... Daqui a pouco eu volto com outros questionamentos, porque eu fico pensando assim... existe o aspecto cultural da festa que a igreja não poderia desprezar. E ela deveria aproveitar essa cultura para a evangelização. Porque eu fico pensando o seguinte, nós tivemos um problema sério com a televisão, né? A igreja teve um problema sério com a televisão. E a igreja, por muito tempo, disse que era do diabo. Nos anos 70. Era o próprio diabo. Era uma caixa do diabo. Graças a Deus que quando chegou a internet, a gente já estava um pouco mais maduro. Né? E a gente não perdeu a internet. Mas eu fico pensando o seguinte... Será que a gente não poderia aproveitar melhor esse período para fazer para anunciar o evangelho dentro dessa cultura? Isso. Bom, daqui a pouco a gente volta. Debate Melodia. É dia de academia, mas você nem conseguiu levantar da cama. É dia de passar no mercado, mas você tá passando mal de febre. É dia de dançar com os amigos, mas dói até mexer os olhos.
Cuidado, hein? Febre, manchas na pele, dor de cabeça, dor no corpo e atrás dos olhos são sintomas da dengue, da chikungunya ou da zika. Procure já a unidade de saúde mais próxima e não se automedique. Todo dia é dia de combater o mosquito e de ficar atento aos sintomas também. Economize na festa do São João do Coração Mix Mateus. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Eu sei que nunca me deixou, eu sei. Você quer aprender a tocar teclado ou violão? Fale com o professor José Carlos. Método prático, aulas individuais ou em grupo. Músicas evangélicas, aulas em domicílio a combinar. Maiores informações, ligue 98822-7919. 98822-7919. A Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Sabe aquela história de que fazer faculdade é difícil? Esquece ela. Escolher um curso reconhecido pelo MEC com o melhor valor do mercado é pra você sim. Na Unip e na Unigrande, você encontra o melhor do ensino. Com professores qualificados e estrutura de ponta, aproveita o melhor custo-benefício, com inscrição gratuita e matrícula R$10. Comece agora mesmo. Faça sua inscrição gratuita no site www.aquivocepode.com.br. Para saber mais, fale pelo Zap 77 991 71 0030. Debate Melodia. Bom, Pastor Val, eu fiquei devendo. Para você que está chegando agora, deixa eu aqui colocar o nosso tema de hoje. Nós estamos discutindo aqui essa questão. As festas juninas que são comemoradas nos nossos dias são como as descritas nas Escrituras Sagradas. E aí nós estávamos conversando aqui em off sobre a diferença de junina e festa de São João, né? Porque há quem enxergue aí uma diferença importante que talvez tiraria aí a polêmica, né? Tem gente que diz, eu comemoro as festas juninas, que tem a ver com a cultura. Até porque o milho você planta em março e colhe em junho, historicamente, né? E aí há pessoas que têm problemas com a festa de São João. Aí já faz uma alusão ao santo. Bom, mas eu fiquei devendo, Pastor Val, essa questão para a gente não perder esse aspecto cultural, esse momento interessante que vive o país, porque me parece que a festa de São João é uma festa muito grande, né? As pessoas no Brasil gostam da festa de junina, ou da festa de São João, como queiram chamar. Mas aí, como é que a gente faria para aproveitar esse período para anunciar o evangelho, não desclassificando a cultura, mas, enfim, se inserindo nela, para, de alguma forma, anunciar o evangelho. Como nós fazemos no Natal. A igreja aproveita a festa e anuncia o Cristo no Natal. É assim, você tem as cantatas, tem igrejas que fazem a ornamentação já, né? Tem igrejas que colocam lá o presépio, enfim, né? Mas e aí, Pastor Val? Olha, é muito interessante isso. Eu acho que eu não sou a favor de comemorar a festa junina
relacionado aos santos católicos. A de São João. De São João, São Pedro, essas coisas. Eu não sou a favor disso, porque aí você realmente está deixando de adorar o único Deus e está fazendo aí um culto de, né, um sincretismo, né, e aí fazendo uma propaganda do que não é. A Bíblia não diz isso. Eu fico imaginando se esses santos, que esse pressuposto santo, João, Pedro, Paulo, né? A gente conhece a história deles até muito mais a fundo e posso garantir que se botar aqui diáconos católicos nessa mesa, né? Padres não, porque eles têm um conhecimento muito maior que o nosso. Os padres são bem preparados mais na palavra do que nós, né? Latim, do grego. Agora, se colocar aqui, a partir dos padres para baixo, qualquer um para discutir com um membro da nossa igreja sobre as ações, atividades e a estrutura e o legado de Pedro, Tiago, João, Paulo, né? E colocar para discutir, eu tenho certeza que vai sair muito mais coisas de Deus e palavra e conhecimento do povo evangélico do que do povo católico. Eu tenho certeza disso. Então, porque a gente tem um conhecimento mais profundo disso, de quem são essas pessoas. E nós não desfazemos do legado de fé, de testemunho e de tudo isso, na historicidade dos fatos, na história da igreja, tudo o que aconteceu com a vida de Pedro, com Paulo, com João, nós temos conhecimento e nós simplesmente entendemos que foi assim, usados por Deus para essa grande obra. Agora, a adoração, está em Êxodo 20, está em Deuteronômio, está em várias passagens da Bíblia, é somente a Deus. Então, nós não podemos fazer essa festa de adoração para esses grandes personagens. Nós temos que adorar a Deus. Mas isso, nós podemos fazer uma separação, porque o chamado do crente, a santidade é de separação. Nós temos que separar uma coisa da outra. E é isso que a igreja não está conseguindo fazer. Quando a gente está aqui discutindo essas coisas, não está discutindo para discordar um do outro, a gente está discutindo para levar o povo a entender que há uma separação do que é a festa junina, do que é e a adoração aos santos. Porque me chama a atenção, é que uma vez eu trabalhei fazendo manutenção de um shopping, e lá tinha um depósito. E lá tinha uns 4 ou 5 bonecos. Os bonecos eram gordos, com a mesma fisionomia de olhos e com a mesma fisionomia da face. Aí tinha um figurino por trás desses bonecos, de roupas e de cabelos, etc. Quando era na época de Natal, aqueles bonecos que eram gordos, com aquela fisionomia rindo, eles viravam tudo Papai Noel. Aí botava boneco Papai Noel iluminado, tudo quanto era lado. Passava. Vinha o carnaval, aqueles bonecos que era Papai Noel, deixava ser o boneco Papai Noel e era o próprio boneco do Rei Momo, carnaval. Era o mesmo boneco. Quando era a festa junina, aqueles bonecos deixavam de ser o Rei Momo e Papai Noel e agora era um gordão lá, né? São João, não sei o quê. O mesmo boneco, só mudava as roupas. O que nós não podemos fazer é aceitar isso como mudança e achar que isso está certo, porque a mudança que Deus faz na nossa vida é uma mudança interior. Você pode estar em todos os lugares, no São João, no Natal e tudo, mas ser a mesma pessoa, você não muda, diferente do boneco. Tá entendendo? Eu estou dando essa analogia para que a gente possa entender. Não é errado você estar afastado com a tua família, ou você estar dentro do culto orando e estudando sobre isso, ou você com a doutrina que Deus te deu, a visão que Deus te deu, nos dias de São João, nessas datas, em determinados lugares. O que é errado é o que está dentro do teu coração. Tá. É isso que faz toda a diferença na nossa vida. Como a igreja passa isso? A igreja passa isso simplesmente dizendo o seguinte: você não vai mudar a cultura de ninguém, porque Jesus não mudou a cultura de ninguém. A mudança que você vai ter é de dentro de você para fora, independente do lugar que você esteja. Muito bem. Perfeito. 11 horas e 45 minutos. Pastor Ventura, há quem entenda também que comemorar a festa de junina, mesmo que seja fazer uma versão cristã dela, enfim, há quem entenda dentro da igreja evangélica que aquelas pessoas estão com saudades do mundo, da época em que elas viviam naquele estilo, e aí elas fazem uma versão porque elas... De fato, o mundo ainda não saiu de dentro delas e elas fazem essa festa, enfim, porque elas têm saudade daquele tempo. E aí, pastor? Eu não creio, não, que seja isso, não. Eu percebo que é falta mesmo de conhecimento. Falta de conhecimento, como foi falado pelo nosso amado irmão Eliel. Os pastores precisam ensinar a Bíblia.
né? A gente precisa ensinar. Não creio que seja essa vontade. Agora eu queria só discordar aqui um pouquinho do pastor Valverde Costa. Me permita, pastor. O senhor vai ter coragem? Quando ele diz que um padre vem aqui e sabe mais do que a gente, eu discordo. Ele pode saber muito daquilo que eles pregam do catolicismo e não do catolicismo original, né? Que o catolicismo, a palavra católica, que significa universal, né? A Igreja Universal, a primeira, antes da católica, apostólica romana, ela contribuiu muito. E a gente não pode negar isso. É a nossa história, né? A gente vai ver aí grandes homens de Deus, como Agostinho de Hipona, Policarpo, Irineu, tantos aí que colaboraram. Então, assim, eu não creio que eles conheçam tanto, porque a Bíblia fala o quê? O que é que Jesus falou? Olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que eles acham que têm conhecimento e praticam as mesmas coisas pagãs que o mundo pratica, então não tem conhecimento. Me perdoe, pastor. Não, eles têm conhecimento, só não praticam o conhecimento. Porque eles precisam chegar aqui, eles têm que ter palavra para chegar aqui. Pode marcar um debate desse aí com a gente aí. Seria bom, hein? Seria bom. Olha, eu já trouxe 2 padres aqui, homens muito sábios, viu? Já trouxe aqui no mas debate. a gente vai tratar do que está na Bíblia. Eu vou fazer igual o Nicolas Zwingli, né? Eu quero o que está aí. Fora disso, não. Né? Aí vai entrar em um debate bem... Mas assim, se a igreja hoje ela se preocupasse, e isso está bem pouco mesmo, e eu louvo a Deus aqui pela vida do pastor, qual é o nome dele? O pastor Pastor Leandro. Louvo a Deus pela vida de alguns pastores que tem aí, que tem colocado a palavra de Deus para ser ensinada mesmo. Hoje eu costumo dizer lá na igreja que, para mim, o ensino bíblico, o culto de ensino, ele é mais importante, a escola bíblica é mais importante para mim hoje do que o culto da noite. Com certeza. Onde tem os louvores, aquela performance muito bonita, eu prefiro muito... Aí eu penso, mas e o culto? Se você aprender na escola bíblica, você vai ter desejo de à noite estar no culto para adorar. Você entendeu, né? Você entendeu. Você entendeu. Você vai saber por quê. Porque hoje muita gente está trocando muitas outras coisas. Eu não vou pro culto, eu troco qualquer coisa e eu não vou pro culto. Por quê? Não entendeu. Pastores estão deixando a coisa... Rapaz, o que é atrativo hoje? Tem igrejas aqui em Conquista, me perdoe, eu falo mesmo, não tô nem aí. Que é um evento atrás do outro. Sim. Pra quê? Pra igreja tá cheia. Não faça evento não pra tu ver. Ela tá vazia porque não tem o que é mais importante. Ele me faz andar em pastos verdejantes, sabe o que é isso? Ovelha não come palha seca. Ele vai comer palha seca se tiver um temperozinho lá e você enganando, que é com esses entretenimentos aí. Agora, palavra sustenta. E eu gosto muito do texto de do livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 3. Eu falo sempre lá na igreja. Vós têm sido limpos pela palavra que vocês têm pregado. O próprio Cristo fala isso para os apóstolos, para os discípulos. É a palavra que sustenta, é a palavra que tira as arestas, é a palavra que me liberta, é a palavra que cura. Mas com conhecimento, né? Com conhecimento. Se não tiver, o conhecimento é libertador. Eu fico feliz de ouvir isso do senhor, pastor Ventura, sabe? Porque mesmo, a gente discorda muito aqui em debate, isso é muito bom. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque eu sou superintendente de escola bíblica dominical e todo domingo eu falo isso. Não adianta você ir para o culto à noite sem ter um conhecimento que você está fazendo aqui. Então, a escola bíblica dominical é o que fundamenta isso. Perfeito. Muito bem. É o culto racional que Paulo fala. Eu tenho que adorar. Quem eu estou adorando? Né? Se você não conhece ele, você está ali perdendo tempo. Exatamente. Agora, dentro dessas divergências, professor Eliel, se deve fazer a festa junina na versão cristã ou não, vou relembrar aqui o texto que o senhor falou de Paulo, que uns creem que pode comer de tudo. Sim. E esses também devem ser respeitados. Né? Sim, é a fé. E os que entendem que não pode, também deve ser respeitado dentro da estrutura de fé que eles têm. Né? Agora, eu quero voltar a essa questão de usar a cultura para a evangelização, né? E eu quero perguntar o seguinte: vamos supor aqui que eu faça uma festa junina lá no meu local de espaço, enfim, e eu faço minha versão da festa junina, que envolve a cultura. Aí eu coloco lá as comidas, a música do momento, né, que é o forró, basicamente, e faço o crentão, né, que é a versão não alcoólica. Não alcoólica.
e eu convide pessoas não cristãs para essa festa. E chego lá nessa festa e digo assim: pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo aqui na nossa festa e tal. Agradeço, que é um prazer ter vocês aqui. Eu queria, assim, explicar algumas coisas. Por exemplo, nós temos aqui a nossa bebida, tá frio, o crentão. Por que nós não usamos álcool? Porque nós cristãos nós cristãos entendemos que o álcool faz mal, que ele altera o comportamento, e a Bíblia diz isso. Observe também as nossas músicas, elas não têm pornofonia, elas são músicas dentro apologia, da né? Bíblia e tal. Isso não evangelizaria as pessoas de uma certa forma? Sim, pastor. Aí quando o senhor achar essa igreja, o senhor me avisa. Que eu vou junto. Que eu vou lá. Primeiro, o senhor fez igual exatamente Thomas More, no seu livro Utopia. Sim. Igual quando ele fala do governo comunista. Porque esse é o entendimento que muitos cristãos têm. Eu acho perfeito. Isso que você falou aí é a descrição do que a gente chama de missiologia de igreja autóctone. Ou seja, uma igreja que olha a cultura e dentro dela ele puxa o que é realmente... Isso é perfeito. O problema é, se mostrar qual é a igreja que faz isso, top. Primeiro, no culto já não prega. Quem dirá fazer uma festa do jeito que você falou? Se for desse jeito, eu tô afirmando aqui, ó, biblicamente, historicamente, sim, estaria incrível. O problema é que a intenção é outra, né? Problema que isso aí nunca vai acontecer. Terceiro, Mas por que é tão difícil? Qual é o problema? O primeiro problema, eu vou pegar a frase do pastor. A gente está tendo essa roupagem de evangelização, que é uma mentira que os pastores tá inventando agora, de não, eu vou fazer uma festa estilosa, cheia de luz, para evangelizar, para lembrar, igual... Mentira. Chega lá, não tem essa explicação, como você falou, não tem explicação nenhuma, não tem palavra nenhuma, só tem um método, né, que eu digo, cuidado, que talvez você tá com dopamina achando que é adoração. Você tá aí, muito louco e tá achando que é o Espírito Santo. Então, o que está faltando, pastor Gila, é que os pastores estão chamando a evangelização algo que é culturalizar só para puxar membro. Isso. Evangelização é o quê? O que é evangelização? Pega Jesus. Jesus estava pregando para fariseu. Ele chegou e disse assim, gente, né? Olha a colheita. Não, pega a Torá. Abre aí para mim. Pum, acadêmico. Quando Jesus foi falar com gente que é pedreiro, gente que é agricultor, gente, ó, o agricultor aqui, ó, saiu ali. É tudo muito específico. Isso é evangelização. Bravo. É eu pegar o método e trazer para a Bíblia. Não ao contrário, largar o método só para arrebanhar. Então você está dizendo que quem faz a festa hoje faz a festa por um fim em si mesma. Sim. É a festa pela festa. Por exemplo, igual você falou, me diz o teu senhor. Qual foi a igreja que você viu explicando desse jeito que você falou? Todas as igrejas explicam isso, só um minutinho, todas as igrejas explicam isso quando é Natal. E ainda assim é ruim. Eu ainda também não vi explicando. Olha, fala, no Nascimento de Cristo fala. Já cansei, eu fiz isso tudo, inclusive na tua igreja, eu vou até te acusar logo. Aí, ó. No Natal. No Natal? falando, uma época, o Natal, falando exatamente como nasceu, a questão do Natal, não é isso? E assim, certo, você usa o fato Natal, né, a festa Natal, para evangelizar. Por que você faz isso no Natal e não faz isso? E no aniversário, também a gente faz no aniversário, para explicar, e não faz isso no São João. Essa que é a minha dúvida. Mas realmente, como o Eliel falou, é o sentido, é a motivação. Qual é a motivação? É evangelizar. Jesus, ele pegava muito bom isso aí. Ele pegava, mas naquele sentido cultural, ele confrontava. Evangelho é isso também, viu? Evangelho é fazer, eu ver o que eu estou fazendo, o que eu estou sendo, para que haja em mim mudança. Isso aí, qual é o sentido dessa festa, né? Muito bom. Mas até como o pastor falou, e eu gostei bastante, se realmente, e talvez fique até para os pastores que estão nos ouvindo, uma pegar dica, aqui, né? uma dica. Faz isso. Seria interessante, porque vamos supor, chegar lá, a gente colocou o crentão, colocou isso aqui, isso foi criado pelo sertanejo. É uma história até bonita. Eu conheço amigos meus que trabalham no sertão pela AMES, né? Eu já fiz missão lá. Eu vou escrever um cordel, eu gosto de cordel. Viu? Não, cordel é incrível. Tudo cultural, né? Mas o problema é que os pastores vão usar a festa, e aí, pastor, não estou julgando, estamos falando do coração, eu não consigo sondar. Os pastores têm usado essa mesma roupagem de retiro e lá, mas é só para não deixar eles ir para o outro lado. É só para puxar e falar, a gente também consegue ser igual. Mas não tem essa explicação, não tem, queridos. A música não é o problema é a tua intenção. Você tá doido para lembrar quando você pegava a menininha, dançava ali. O crentão não é o problema, é você lembrar o gostinho que tinha. Então, é só essa roupagem. Eu também não acho pecado, não acho problema, assim como o Paulo.
né? Eu do forte e o fraco na fé. O problema é que a gente está falando de uma utopia que não vai acontecer. Eu não vejo até hoje nenhuma igreja fazer isso. Só para você ter uma ideia, a palavra forró vem da onde? Vem da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados, as tropas americanas vinham para Pernambuco, fizeram um quartel, eles faziam os pubs para comemorar na época de ir para a guerra, na época pré-guerra, para atravessar o Oceano Atlântico. Então eles faziam aqueles pubs e ficavam aquelas festas enormes. No dia seguinte chamava as pessoas comuns, simples, da região nordestina, para poder ir lá limpar banheiro, não sei o que, fazer faxina, etc. Aí o que acontece? Eles chamam a gente só para limpeza, para quando eles estão nas festas aí, não chama a gente. Vendo que isso ia causar uma antipatia com os pracinhas, tá ouvindo? Vendo que isso ia causar uma antipatia com a pracinha, falou o seguinte, vamos fazer então na sexta-feira a festa para todos. E festa para todos é o quê? Forró. Aí veio o forró. Forró. Muito bem, um minuto, pastor, a gente já está finalizando para a gente... Só pegando uma dedo aqui, do que você fez a pergunta da Eliel, e ele já tinha explicado isso aí, a questão do mais. Porque assim, ó, o que é fraco, né, na festa você respeita. Parece que tá deixando beleza. tudo, né? Só que tem um mais. Se eu for escandalizar o meu irmão, esse dia eu estava na casa de um amigo e eu gosto muito de um bivolt, aquele tropical. Energético, é bom. E isso, gosto dele com limão siciliano e gelo. Gosto. E aí eu tomo, né? E aí eu vi um senhorzinho olhou assim e falou, aí ó, diz que é crente, mas bebe pra ver doer. Você entendeu? Então, de certa forma, eu escandalizei. E aí? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Não é o problema da comida, é o que vão falar, é o que vão dizer, aí é crente, pra ser crente igual fulano, entendeu? A gente tem que ter cuidado com isso aí. É verdade, gente. Agora, essa questão e aí eu acho que isso cabe até uma discussão mais ampla, né? Essa questão da consciência do outro, é porque assim, nem tudo que o outro fala, que se opõe, pode ser relevante. Porque Jesus também enfrentou esse tipo de religioso. Que falava que ele estava fazendo a coisa errada. Por exemplo, quando ele se assentava para comer, que ele tomava vinho, muitas pessoas achavam errado, um absurdo aquilo, né? E aí ele teve até um momento que ele falou, qual é o problema de vocês? Veio um aí que não comia nem bebia e vocês... Vou falar de qualquer jeito. Não acreditaram. Aí veio um agora que come e bebe e você disse que tem demônio. Quer dizer, aí a gente precisa avaliar, professor Eliel, que nem tudo que o outro se opõe precisa também ser considerado, porque às vezes são equívocos. Mas por isso, pastor, que eu citei a missiologia. Não é o outro, é a cultura. A cultura não é pessoa, a cultura é aglomerado. O aglomerado mundial afirmou essa questão. Não é uma pessoa solta. Não. Aí é doideira. Até porque também, só no texto que você colocou, a galera não estava criticando a bebida, porque todo judeu bebia, é cultural o vinho. Eles estavam criticando a roda que ele estava bebendo. Isso. Roda dos escarnecedores. A roda. Sim, mas ele foi chamado de comelão de carne e beberrão de vinho. Mas por causa dessa estrutura de pessoas. Ele estava sentado. Aí ficaria muito interessante se os pastores daqui saíssem, se fosse na Inglaterra, uma convenção batista, e chegasse lá e encontrasse os pastores bebendo cerveja nos pubs e na Itália os pastores vendendo cachaça dentro da igreja. Eu já não tenho mais tempo, quero agradecer a você pela audiência, a Melodia nos nossos 17 anos. Muito obrigado pelo carinho, a nossa emissora, agradecendo os nossos debatedores aqui também. Tá chegando aí o nosso Rádio Chofé com o nosso amigo Genildo Ribas e o debate Melodia fica assim. Amanhã, terça-feira, 17 de junho, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.